Entenda melhor estas 4 ideologias políticas: comunismo, socialismo, nazismo e fascismo. Estas 4 ideologias, frequentemente entrelaçadas em discursos históricos, representam abordagens muito parecidas em relação à economia, organização social e o peso do Estado. O comunismo, na sua essência teórica criada por Karl Marx e Engels, defende uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são propriedade coletiva, sendo considerado até hoje uma utopia, ou distopia, como falava George Orwell sobre este regime ditatorial. O socialismo, uma ideologia que está intimamente ligada ao comunismo, enfatiza a propriedade social e o controle democrático dos recursos, utilizando uma narrativa de defesa de uma maior igualdade econômica. Em alguns países que se classificam como socialistas, estamos, na verdade, perante regimes totalitários comunistas, como é o exemplo da Coreia do Norte, Cuba, China e Venezuela, entre outros. O nazismo, abreviação de nacional-socialismo, promoveu um nacionalismo racial, defendendo a supremacia da raça ariana e um Estado totalitário. Apesar de existirem diferenças em relação ao comunismo, a União Europeia equiparou o nazismo ao comunismo. O fascismo apareceu na Itália e estendeu-se a outros países europeus como a Espanha e Portugal. Esta ideologia abraça o nacionalismo autoritário, mas sem a mesma ênfase na pureza racial que caracteriza o nazismo. A palavra fascismo deriva do latim fasces, que designava um feixe de varas amarradas em torno de um machado. Este símbolo representava o poder dos magistrados na Roma antiga, que o utilizavam para punir cidadãos desobedientes. Compreender as nuances de cada ideologia é crucial para navegar pelas complexidades da história e da política dos séculos 20 e 21. As garras do poder. O autoritarismo. Uma característica determinante de todas as 4 ideologias é sua relação com o autoritarismo. O comunismo, como praticado na União Soviética, China e em outros lugares, frequentemente manifesta-se como um Estado unipartidário, reprimindo a dissidência e centralizando o poder nas mãos do Partido Comunista. O socialismo, embora defenda o controle democrático, também teve algumas interpretações autoritárias, particularmente em regimes que privilegiam o controle estatal sobre as liberdades individuais. O nazismo e o fascismo, por sua própria natureza, são inerentemente autoritários. Estas 4 ideologias rejeitam explicitamente a democracia e os direitos individuais, concentrando o poder nas mãos de um líder supremo e de um partido único. Estas 4 ideologias baseiam-se no medo, na intimidação e na violência para manter o controle das populações pela força. Moldando a forma de pensar das pessoas. O uso da propaganda. A propaganda desempenha um papel crucial em todas as 4 ideologias, embora com estratégias diferentes, mas objetivos comuns: opressão do povo. Os regimes comunistas utilizam a propaganda para promover sua visão de uma sociedade sem classes, muitas vezes retratando os trabalhadores como heróis e os capitalistas como vilões. Os movimentos socialistas empregam a propaganda para defender a justiça social e os direitos dos trabalhadores, muitas vezes destacando as desigualdades inerentes aos sistemas capitalistas. O nazismo e o fascismo usam a propaganda como arma focada no nacionalismo e proteção da sua população contra a invasão de outras raças e povos que atravessam e entram nas suas fronteiras. Estas 4 ideologias usaram e usam técnicas sofisticadas para glorificar os seus líderes e demonizar os seus inimigos e manipular a opinião pública. O controle absoluto do Estado, da ausência de liberdade, o fervor nacionalista e o discurso do medo tornaram-se temas centrais nas campanhas de propaganda destas 4 ideologias. A força das armas. Militarismo. O militarismo, a glorificação da força militar e o seu uso como ferramenta política, foi incorporado em cada uma das 4 ideologias. Os estados comunistas geralmente mantinham e mantêm grandes exércitos, considerando ser necessário para a defesa contra a agressão capitalista,
e, em alguns casos, para conseguirem exportar a revolução. Os movimentos socialistas têm demonstrado posições variadas em relação ao militarismo, com alguns abraçando o pacifismo, enquanto outros defendem defesas fortes para proteger os ganhos socialistas. O nazismo e o fascismo eram ideologias inerentemente militaristas. Viam a força militar como um meio de afirmar o seu domínio. A força militar era e é primordial nestas 4 ideologias. Todos os regimes investiram fortemente nas suas forças armadas, preparando-se para guerras de agressão.